Paz do Senhor, meus irmãos. Quero agradecer por estarem aqui neste canal, assistindo esse vídeo. Peço que compartilhem, curta, para que a plataforma venha a estar entregando nossos vídeos para mais e mais pessoas e assim mensagem de Deus possa ser pregada. Eu tenho uma reflexão para trazer para vocês que se encontra em Lucas, capítulo 5, o versículo 4, o versículo 5 e o versículo 11, que diz assim: E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Versículo 5: E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Versículo 11 diz: E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Meus amados, eu estava meditando nessa palavra de Lucas, capítulo 5, e algo me chamou a atenção. Eu quero estar trazendo uma reflexão acerca dessa palavra para vocês. Desde já, quero pedir que o Senhor abençoe seu dia, abençoe sua semana da sua família, que a proteção do Senhor esteja sobre a tua casa. Lucas, capítulo 5, meus irmãos, vai falar do momento em que Jesus estava iniciando o seu ministério. E ao iniciar o seu ministério, ele chama alguns discípulos, chama ali os primeiros discípulos. Então a palavra vai dizer no capítulo 5, versículo 1, que Jesus estava pregando a palavra em frente ao mar da Galileia. E uma multidão cercava Jesus. E quando Jesus pregava, quando Jesus ensinava, sempre havia uma multidão seguindo, uns querendo milagres, outros querendo ouvir a palavra de Deus, as mãos de Cristo, querendo somente uma cura, um milagre. E Jesus, com tamanha compaixão, sempre atendeu os doentes, sempre atendeu os aflitos de coração. Aí os versículos, a qual acabamos de ler, vai dizer que Jesus entrou num dos barcos que estavam ali parados, à beira do mar da Galileia. Esse barco era de Simão e de seus companheiros, Tiago e João. Aí o versículo 5 vai dizer que Jesus ordenou a Simão, que ele lançasse novamente as redes ao mar alto, voltasse ao mar. E é interessante observarmos que Pedro e Simão e seus companheiros já tinham trabalhado toda a noite e nada tinham apanhado. Já tinham se esforçado, já tinham ali limitado os seus esforços, as suas forças na tentativa de pegar algo, mas nada tinham conseguido apanhar. E essa foi a resposta de Simão a Jesus: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Meus irmãos, a primeira coisa que eu aprendo com isso é que nosso Jesus, ele é especialista em mudar cenário. O cenário de Pedro e de seus companheiros era de frustração. O cenário de Pedro, naquele momento, era de fracasso. Mas quando Jesus, através de sua palavra, ele profere isso para Pedro e para os seus companheiros, para voltarem ao mar, para lançarem as suas redes, o cenário começa a mudar para Pedro e para João e para Tiago. O cenário era de frustração, mas quando Jesus chega, ele sendo especialista em mudar cenários, ali tudo começa a mudar na vida daqueles homens.
Meu irmão, eu não sei qual é a situação que você tem passado. Eu não sei, eu não conheço a tua vida. Eu não sei qual é os gigantes, qual é os cenários de frustração, de medo que você tem enfrentado. Mas uma coisa é certa, e eu tenho para te dizer que o nosso Jesus, ele é especialista em mudar cenário. O cenário na vida da viúva de Naim era um cenário de luto, era um cenário de tristeza, era um cenário de morte. Mas quando Jesus se encontra com aquela mulher, o cenário é mudado. Jesus se encontra com ela e o cenário agora era de vida. O cenário agora era de alegria, de regozijo, porque Jesus, através de sua palavra, ele mudou o cenário, pois ele é especialista em mudar cenários. Aleluia, glória a Deus. O cenário na vida de Marta e de Maria era de morte, era de luto, pois o seu irmão tinha morrido. Lázaro, o amigo de Cristo, tinha morrido. Jesus chega ali até Betânia, e quando Jesus chega, o cenário é mudado, o cenário é transformado. O cenário que era de luto, que era de choro e de tristeza, Jesus transforma em vida. E através da palavra do Senhor, ele disse: Lázaro, venha para fora. E Lázaro saiu. Depois de 4 dias, Lázaro ressuscita e o cenário é mudado. A palavra de Deus vai nos dizer em Atos que Pedro estava encarcerado, estava preso. E enquanto Pedro estava preso, já com um decreto para morrer no outro dia, a igreja do Senhor estava clamando, estava orando, estava intercedendo pelo pastor Pedro. E a palavra de Deus vai dizer que pelo poder da oração da igreja, Pedro foi liberto. O cenário para Pedro era de prisão. O cenário para Pedro era de morte, pois ele já estava decretado para morrer no outro dia. Mas quando a igreja do Senhor orou, quando a igreja do Senhor se colocou de joelho, Jesus entrou em ação. As cadeias foram quebradas e Pedro saiu daquela prisão. Aqueles homens estavam frustrados, aqueles homens estavam desanimados, não tinham pescado nada. Mas quando Jesus entra no barco deles, o cenário foi mudado. O cenário que era de fracasso, que era de falta, que era de frustração, Jesus transformou. E a palavra de Deus vai dizer que aqueles homens pescaram tanto peixes que eles tiveram que chamar os seus companheiros para que as redes não viessem quebrar e os barcos viessem naufragar. Porque quando Jesus está no barco, meu amigo, quando Jesus está no barco, meu irmão, o cenário tem que ser diferente. Aonde havia falta, aonde havia escassez, aquilo se transforma em bonança, aquilo se transforma em abundância, porque Jesus é um Deus que muda cenários, aleluia. Então, meu amado, você tem um Deus que é especialista em mudar cenário. Eu não sei qual é a situação que você está passando, eu não sei qual é o momento da sua vida que você está passando, mais um mês está iniciando, então creia que o nosso Senhor é especialista em mudar cenário. Fica com essa palavra, que o Senhor venha te abençoar, abençoar a tua casa e abençoar a sua família. Amém.